Corinthians não. Bonito aí o comentário aí de Heraldo Leite. Eu concordo com ele, meu amigo. A gente tem que dizer a verdade, só a verdade, para que o profissional passe a ter conceito junto ao ouvinte e ter credibilidade. Está aí um excelente comentário de Heraldo Leite. Olha, 3-0 foi pouco. 3-0 foi pouco para o time do Corinthians pelos 2 gols anulados, pelos gols que perdeu. O Vasco perdeu a bola na trave. O único lance que Verratti pegou na bola, ele mandou na trave. Poxa, o Vasco da Gama colocou 8 jogadores reservas. Espera aí, querer priorizar a Copa Sul-Americana? Para quê? O Vasco vai ser campeão de alguma Copa Sul-Americana? O Vasco não tem plantel nem para disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco disputar, quer dizer, a Sul-Americana é mais importante do que o Campeonato Brasileiro, é? O Vasco vai para o próximo jogo. Se perder, vai para a zona do rebaixamento e não sai mais, porque o time é fraco, o time é ruim. É por isso que a diretoria do Santos, semana passada, detonou os seus jogadores e o treinador. Por quê? Porque tinha obrigação de perder para o Vasco. Mas ele está certo, a diretoria do Santos está certa. Perder para o Vasco? Perder para o Vasco, meu amigo. O time vai para onde? O time do Vasco é péssimo mesmo, ridículo. O time já é ruim. Pega um treinador, rapaz, o treinador coloca 8 reservas jogando em São Paulo contra um Corinthians. O Vasco é o quê? Isso é uma vergonha, rapaz. Esse Pedrinho que é o presidente, é uma vergonha, rapaz. Sai presidente, entra presidente, é tudo uma porcaria. Entra treinador, sai treinador, é tudo uma porcaria. Lamentável. O Vasco da Gama, cada ano que passa fica pior. Minha solidariedade, viu? A torcida do Vasco da Gama. O Vasco não merece isso. Falta de respeito que a diretoria entra um, sai outro, é tudo pior. Uma vergonha, rapaz. Como é que qualquer outro time tem condições de montar um time? O Ceará monta um time, Fortaleza monta, a gente vê os outros times montam um time. O Vasco da Gama é de pior a pior, como a cantiga da perua. Minha solidariedade, viu? Não é porque perdeu do Corinthians, não, que o Corinthians era favorito. Mas a vergonha que foi o time do Vasco. O Vasco hoje teve um VAR Vasco hoje. Vergonha, rapaz. Vergonha, sinceramente. Olha, o Paris Saint-Germain sagrou-se hoje campeão francês invicto, sem perder nenhum jogo. Com 6 rodadas de antecedência, o time chegou a 74 pontos, faltando 6 rodadas, né? Ganhou o Angers por 1-0 no estádio Parque dos Príncipes e tem no brasileiro Marquinhos, o jogador que mais conquistou títulos no time, 10 vezes campeão pelo time do Paris Saint-Germain. É jogador zagueiro para a seleção brasileira. Olha, o Rio Branco do Espírito Santo sagrou-se hoje bicampeão pela 39ª vez lá no Espírito Santo. Há 42 anos que não conquistava um bicampeonato, né? Conquistou hoje, ano passado foi campeão, esse ano bicampeão está aí. Venceu hoje o Porto Vitória no estádio Kleber Andrade por 2-0, gol de Bruno Silva e Jacó. R$213.760, 12.170 pagantes. Rio Branco bicampeão capixaba de futebol. É o 39º título. Olha, nós tivemos hoje 2 jogos treinos dos times sergipanos. Eu falo já. Mas teremos na próxima terça-feira o sorteio na CBF para a 3ª fase da Copa do Brasil. São 2 potes. Olha, o pote 1, esses times do pote 1, os adversários estão lá, no pote 2. Então, o Flamengo está no pote 1, com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco da Gama, Santos e Cruzeiro. O outro pote, então, esses times aqui que eu falei aqui, podem enfrentar um desses aqui, olha. Por exemplo, o Ceará, que poderia ser o Confiança aqui, lembra? O Ceará
pode enfrentar o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético Mineiro, Atlético Paraná, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. Poderia ter sido Confiança, né? Ganhava aquele jogo 2-0, lembram? O Ceará empatou, então Confiança poderia ter aqui, se ele tivesse classificado, poderia ter aqui um Flamengo, poderia ser um São Paulo, poderia ser que esse time que eu falei aqui, um Grêmio, poderia ser um Internacional, um Vasco da Gama, um Santos, um Cruzeiro, um Fluminense, vai, Atlético Mineiro, vai lá. Então, nesse pote tem Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova de Goiás, Operário Paraná, Brusque, Santa Catarina, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã e Capital. Já pensou se o Flamengo pega o Maracanã? Flamengo e Maracanã, o jogo do Maracanã, né? Flamengo e Capital. Repara aí, Flamengo, que é um time tão abençoado, pode nos sortear aqui, o Flamengo pegar um Capital lá de Brasília, pode pegar um Maracanã, pode pegar um Retrô, né? Pode pegar uma Aparecidense de Goiás, se pegar um Ceará já é mais ou menos, né? Mas, no mais, agora se o Flamengo pega o Paysandu, meu amigo, é casa cheia lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Está aí um estado que o torcedor gosta de futebol. E está de parabéns o estado do Pará, Luciano. Tem 2 times na Série B, o Paysandu e o Remo. Lá eles enchem os estádios de futebol, seja no estádio do Mangueirão, seja no estádio do Remo, seja no estádio do Paysandu. O torcedor paraense gosta de futebol, como o torcedor cearense gosta, como o torcedor baiano gosta. Amanhã o estádio Barradão vai estar lotado. Imagine quantos sergipanos estão se arrumando, Luciano, para daqui a pouco viajarem lá para Salvador, né? E na madrugada, porque amanhã tem Flamengo e Vitória. Aí eles vão cedo, né? Vão à praia lá, tem várias praias lá na Bahia, não é isso, em Salvador, e o jogo é 6h30 da noite. Muitos vão para lá. Então está aí a gente trazendo detalhes aí da Copa do Brasil. Agora eu vou falar dos amistosos que aconteceram hoje dos clubes sergipanos. Vamos lá. Eu primeiro vou falar aqui do jogo do Sergipe. O Sergipe fez um jogo treino que ele escondeu de todo mundo. O Sergipe iria fazer um jogo treino hoje. O Sergipe fez um jogo treino hoje contra a equipe do Guarani da cidade de Paripueira. Guarani de Paripueira, do estado de Alagoas, é um time novo lá, disputa a 2ª divisão contra o Sergipe. Foi no estádio João Hora hoje. O Sergipe venceu o time alagoano por 4-1 jogo treino. Hoje lá no estádio João Hora de Oliveira, como parte aí da preparação para as disputas do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D, que não vai começar mais na próxima semana, a informação vai ficar para outra semana, daqui a 2 semanas, né? O primeiro gol do Sergipe, Luciano, foi marcado pelo jogador Wesley, que após tabela com Pirambu, saiu na cara do gol e deslocou o goleiro do time alagoano. Já o Matheus Sacramento ampliou o placar, fazendo 2-0 para a equipe rubra. Na sequência, Robert, cobrando pênalti, ele mesmo sofreu, ele mesmo fez 3-0 para o Sergipe. Para fechar a goleada, Renimax acertou um belo chute, colocado fora da área e marcou o 4º gol. Sergipe terminou vencendo o jogo por 4-1. Jogo treino. Portões fechados, sem a presença de ninguém. Portanto, 4-1, jogo treino do Sergipe hoje contra o Guarani da cidade de Paripueira, do estado de Alagoas. 4-1, preparação aí já para o campeonato aí brasileiro de futebol. Já o Itabaiana Tricolor da Serra hoje fez um jogo treino. Foi lá no estádio Etelvino Mendonça, né? O jogo acabou, foi 0-0, esse jogo treino, foi 0-0, Itabaiana contra a equipe do Lagarto. Foi um jogo treino realizado hoje, lá no estádio Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana. O Itabaiana aí se preparando. Itabaiana fez um jogo treino, né? Fez um jogo treino hoje lá no estádio Mendonção. Itabaiana e Lagarto, né? Itabaiana se preparando aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, vai estrear no domingo da próxima semana. No domingo, o jogo não será sábado, é domingo da próxima semana, no estádio Etelvino Mendonça, o jogo contra o Náutico. Aí
O jogo treino de hoje foram de três tempos de 30 minutos. 3 tempos de 30 minutos e terminou com 0-0. Com o centroavante Jackson perdendo um pênalti, que seria para o Itabaiana fazer 1-0. O time serrano agora volta a treinar somente na segunda-feira, lá no CT da Serra. Portanto, hoje, jogo treino de Itabaiana, com o Lagarto, 0-0. Preparação para o Lagarto, preparação para o Itabaiana. Foram 3 tempos de 30 minutos e acabou 0-0, com o Itabaiana ainda desperdiçando um pênalti, que foi através o jogador Jackson, que perdeu um pênalti de Itabaiana, poderia ter ganho a partida hoje lá no estádio Etelvino Mendonça. Tá bom, o Meru está me dizendo aqui que esse time, o Guarani de Paripueira, né, era de um primo dele, lá da cidade de Jaciobá, não é isso? Meru que está me acompanhando aí. Meru, um abraço para você, viu, Meru? Guarani, meu amigo, é do meu primo, que era presidente do Jaciobá, é do Jorginho, meu primo, o que foi presidente do Jaciobá. Tá vendo aí? Meru é bem formada, deixa eu repetir para quem está ouvindo. O Guarani, meu amigo, é do meu primo, que era presidente do Jaciobá, é do Jorginho, meu primo, o que foi presidente do Jaciobá. Valeu, Meru, você é um filho da PEC, como diria o saudoso Hélio Elias. Aqui é assim, rapaz, a gente traz sempre que alguém auxiliando a gente. É ou não é, Luciano? Sergipe quadra 1 no Guarani de Paripueira. Quiser esconder, mas o Wilson Tavares conseguiu todos os detalhes aí. O importante é trazer a notícia. É ou não é, Luciano Tavares? Olha, os contemplados de hoje da nossa promoção, quero agradecer a todos, hein? Ganhou um par de ingressos para o jogo quê? Para o show de Pablo e Belo. Vai ser um showzaço. Domingo da próxima semana, dia 13, aqui em Aracaju. Aldemir Silva Santos. Aldemir Silva Santos, ele é morador, não sei, rapaz, se é homem ou se é mulher, do Santo Dumont. Porque eu estava olhando no Zap, não tem, né? Porque tem pessoas que não botam perfil, né, Luciano? Mas eu já tenho o telefone aqui, né? Aldemir Silva Santos, ele ganha, ou ela, né? Ganha o ingresso aí para um casal, né? Para um casal, né? Então, ganhou ingresso. Arnaldo do Beiju ganhou uma linda camisa do Itabaiana. Eduardo Bispo ganha uma camisa do Confiança, ele é do bairro Jardins. Jonerson do Marcos Freire ganha uma caneca muito bonita, tá lá. Decisão, campeão dos campeões. Confiança Itabaiana, muito bonita a caneca. Tá aqui comigo aqui. Luciano, tá no YouTube ainda ou não? Então mostra aí. A caneca é essa aqui que eu estou aí. Aqui a caneca é essa aqui, ó, é muito bonita. Alguém que está no YouTube me vendo agora, né? Estou com a camisa azul aqui, então essa camisa, para quê? Campeão dos campeões, né? Isso é uma caneca muito bonita. E do outro lado tem, vamos lá, essa aqui, ó, que a gente está colocando aí no YouTube para você ver. Essa caneca muito bonita aí, ó. Campeão dos campeões. Aí do outro lado tem Confiança versus Itabaiana, né? Com o escudo dos dois times. Já não é, Luciano? Muito bonita aí. Então tá aí essa caneca muito bonita. Quem ganhou a caneca é o meu querido Jonerson, do Marcos Freire. A camisa do Itabaiana está aqui. Mostra aí, Luciana. A linda camisa do Itabaiana está no plástico ainda. A camisa do Itabaiana é essa aqui. O ganhador foi o meu querido Arnaldo do Beiju. A camisa do Confiança está aqui, muito bonita aqui. A camisa do Confiança está aqui. Camisa muito bonita da Desportiva Confiança. Quem ganhou a camisa foi Eduardo Bispo, lá do bairro Jardins. E o par de ingresso para o show. Deu para mostrar a camisa, né? Então tá aí, os prêmios aí. Amanhã a gente vai fazer mais sorteio durante a nossa programação campeã da Jornal, que tem o comando geral de José Arinaldo de Oliveira Filho. São exatamente 20h55. Luciano, como o tempo passa rápido. Então deixa eu informar aqui que já estou quase em cima da hora já, rapaz. Eu conversando aqui, o tempo está passando. Então vamos lá, confirmando aí para vocês que pelo Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, os 2 jogos de hoje, com gol de Yuri Alberto, deixa eu olhar o outro gol aqui, segundo gol, Luciano, foi do jogador, deixa eu olhar aqui, rapaz, a vitória do Corinthians hoje, 3-0, Memphis Depay marcou o segundo e João Vitor marcou